noite, irmãos. Boa noite, igreja. Queridos, nós seguimos com mais um capítulo aqui na nossa série de reflexões de novembro. E eu quero te convidar a abrir comigo no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13 em diante, por favor. Mateus, capítulo 5, verso 13. Agora, no mês de novembro, nós estamos trilhando essa série juntos. Nossa luta por justiça. Esse é o terceiro episódio dessa série. E nós vamos ler juntos. Eu quero convidar você para ler comigo esse texto. Mateus, capítulo 5, dos versos 13 até o 16. É um texto muito conhecido. Eu acredito que é apropriado que nós possamos recitá-lo juntos nessa noite. Leamos dizendo: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Quando nós falamos sobre a nossa luta por justiça, nós falamos basicamente sobre a vocação que nós entendemos de sermos bons influenciadores, influenciadores positivos no lugar no qual Deus nos colocou. A igreja trabalha ativamente pela paz, pela justiça, pela igualdade e pelo bem comum. Então, no centro dessa vocação está o nosso chamado para fazer a diferença. No entanto, na essência desse chamado para fazer a diferença, existe um paradoxo. Por quê? Porque à medida em que nós cristãos tentamos influenciar o nosso meio e influenciar a cultura positivamente, a cultura não vai ser receptiva e passiva à nossa influência. À medida em que nós tentamos influenciar o mundo, ao mesmo tempo o mundo tentará nos influenciar. Então existe uma relação de tensão entre o cristão e a cultura, uma relação de dissonância. Ou seja, todas as vezes que nós quisermos de fato fazer a diferença onde nós estamos, nós vamos sentir essa espécie dessa tensão sendo desenvolvida, aonde nós queremos influenciar, mas o contexto quer nos influenciar também. Isso nos leva até esse texto que é muito conhecido do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, que é provavelmente um dos textos evangélicos mais conhecidos. Jesus se assenta no alto de um monte e então, tomando uma posição rabínica, assentado, ele ensina os seus discípulos. Ele tem diante de si não apenas discípulos, mas ele tem uma ampla multidão. E o Sermão do Monte, conquanto seja muito querido dos cristãos ao longo da história, ele é uma peça de ensino absolutamente dura, direta e assertiva. Don Carson diz que existem, por exemplo, 10 abordagens de leitura, 10 formas diferentes de se ler o Sermão do Monte. Albert Schweitzer falava sobre 7 formas de ler o Sermão do Monte. Uma coisa que a gente descobre assim que a gente começa a ler o Sermão do Monte é que não se trata de um texto muito fácil. Existem muitas implicações e muitas conexões nesse texto. Mas nesse preciso momento no qual Jesus está desenvolvendo os principais temas do discipulado do reino no Sermão do Monte, Jesus faz 2 afirmações muito contundentes e muito assertivas, que são: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Essas 2 afirmações, elas são amplas, elas são claras, elas são óbvias. E existe no entroncamento delas, na junção delas, uma lição muito importante para os discípulos. Nós vamos olhar cada uma dessas metáforas agora à noite. E eu queria que a gente pensasse primeiro sobre o que significa quando Jesus diz que nós somos o sal da terra.
Jesus olha nos olhos dos discípulos e diz muito sinteticamente: vocês são o sal da terra. Jesus olha para os discípulos e diz que a vocação dos discípulos é fazer a diferença num contexto muito mais amplo. E é lógico que o sal é uma metáfora que todo judeu poderia entender e nós também podemos entender. Porque a função precípua, essencial do sal é trazer contraste, trazer sabor à comida. E é justamente a salinidade que Jesus enfatiza quando ele diz assim: para que serviria um sal que viesse a perder o sabor? Para mais nada. Isso nunca aconteceu com você, porque o cloreto de sódio que você consome, modernizado, ele é muito estável. Mas imagine que no mundo antigo o sal ele era trazido de salinas distantes, provavelmente do Mar Morto. E ao sal original eram adicionados muitos minerais. Esses minerais muitas vezes podiam corromper e contaminar o sal, de tal maneira que ele viesse a perder o seu sabor. Isso significava que você tinha um punhado de sal em casa, e então você colocava o sal no feijão, e o feijão continuava com o mesmo gosto. Você colocava mais sal, ele continuava com o mesmo gosto. E então você colocava o sal na boca, e aquele sal não tinha mais gosto de nada, ele parecia uma farinha branca. Jesus pergunta assim: para que serve esse sal, se não para sendo lançado fora, ser pisado pelos homens? Quando muitas vezes estoques inteiros de sal se perdiam, esse material mudava-se o uso. Ele passava a servir de adubo para a terra ou para pavimentar quintais de judeus. Sobre o que Jesus está falando conosco, ao nosso coração, quando ele fala sobre a metáfora do sal? Para que o sal possa fazer a diferença, o sal tem que ser diferente. O que Jesus está dizendo aqui é tanto da nossa missão de sermos diferentes, quanto do risco de perdermos aquilo que nos torna diferentes. Uma pergunta pertinente é: bom, o que significa ser diferente, Jesus? Como podemos ser o sal da terra? Como podemos ter um estilo de vida que de fato tempera, que molda o gosto daqueles que estão à nossa volta? Se você ler a sequência do Sermão do Monte, você vai descobrir. Porque você vai descobrir ao longo do Sermão do Monte que o discípulo de Jesus busca a reconciliação, busca a pureza sexual, busca a honestidade e a transparência, exerce a misericórdia e ama o próximo. Capítulo 5. O discípulo de Jesus mostra a compaixão prática, ora de forma sincera, pratica o jejum humilde e não cai na armadilha da avareza. Capítulo 6. Ele vive uma vida sem ansiedade e busca o reino de Deus em primeiro lugar. Final do capítulo 6. O discípulo de Jesus não condena as pessoas como se fosse Deus, persevera na oração e permanece fiel mesmo quando o caminho é estreito. Capítulo 7. O que significa ser diferente? Significa entender e viver a ética do Sermão do Monte. O perigo está no fato de que o discípulo, e Jesus assim o reconhecia, o discípulo pode perder o sabor. Ele pode se tornar indistinto, ele pode se tornar aderente à sua cultura. O seu estilo de vida é igual ao estilo de vida de todo mundo. Então a ideia de Jesus na metáfora do sal é muito clara. O discípulo é aquele que vive no mundo, está misturado como o sal na comida, mas não se deixa moldar pelo mundo. Ele está no meio comum, mas ele não se torna comum. Ele é o sal da terra. Quando eu nasci, em 1984, década de 80, minha mãe já era evangélica. E ser evangélico era um fenômeno tanto raro na década de 80. Imagina que na década de 80, nós, protestantes de linha evangélica, éramos 6% da população do Brasil. 6%. 1 em cada 20 brasileiros se tratava de um evangélico. Esse número passou para 9% em 91, para 15% em 2000, para 22% em 2014. E note que nessas décadas a população do Brasil também cresceu. Então nós crescemos muito mais do que percentualmente, nós crescemos mesmo. Em 2024, o censo chegou à conclusão de que 65 milhões de brasileiros são evangélicos. Isso significa dizer que 1 a cada 3 brasileiros está conectado com a fé
protestante evangélica. E, no entanto, pense comigo no como isso é chocante. Na última década, os estudiosos do cristianismo no Brasil, eles seguiram essa curva de crescimento exponencial das igrejas evangélicas, mas eles também acompanharam um outro fenômeno que é o esvaziamento do estilo de vida dos cristãos protestantes. O que significa dizer que, nas últimas décadas, o estilo de vida dos evangélicos foi se tornando cada vez mais idêntico ao estilo de vida dos não cristãos. Note que algumas taxas de envolvimento em escândalos de adultério, algumas taxas que falam sobre corrupção ativa, elas são idênticas entre os evangélicos, assim como dos não cristãos. Estatisticamente, hoje, o evangélico regular, a vida dele, os seus hábitos, não difere em quase nada de um não cristão. Isso nos choca. Ronald Sider escreveu um livro sobre isso, o escândalo do comportamento evangélico, alertando já há uma década atrás que os evangélicos estavam perdendo a distinção do caráter do discipulado nas suas vidas. Ou seja, nós temos cada vez mais cristãos no país e cada vez menos verdadeiros discípulos de Jesus. O motivo, talvez, imagino eu, seja o fato de que nós nos esquecemos de que quando nós tentamos evangelizar nossos vizinhos, a cultura tenta nos desevangelizar. E essa é uma palavra que eu inventei só para esse sermão aqui. Desevangelismo, que é você apresenta suas crenças e convicções para essas pessoas, e elas também lhe apresentam suas crenças e convicções, te convidando ativamente a abrir mão das suas práticas e adotar as práticas e as convenções da cultura. Tim Keller fala num de seus textos sobre o perigo de nós nos superadaptarmos à cultura, de nos deixarmos influenciar nos nossos valores, nas nossas crenças e nas nossas práticas, a ponto de confundir ou mesmo perder o nosso senso de identidade. E isso me leva a algumas perguntas para a gente pensar. A primeira delas é a seguinte: qual é a nossa referência de certo e errado? Nossa referência de certo e errado é aquilo que as pessoas da cultura convencionaram, ou é aquilo que nós encontramos na palavra de Deus? Quando alguém diz para você: olha, mas todo mundo faz isso, todos os jovens da sua idade fazem isso, isso é muito comum, nossa, isso daqui, todo mundo vive isso. Nós achamos alguma coisa comum porque todo mundo vive, ou nós achamos que algo é lícito ou não lícito porque nós somos ensinados assim pela palavra de Deus? A partir do momento que cristãos começam a entortar e começam a comprometer, envergar os seus valores, porque eles estão ouvindo a voz dos seus amigos que não são cristãos, ou que são cristãos nominais, o que é pior, nós vamos nos desconectando do ensino da Sagrada Escritura. De onde nós extraímos nosso senso de valor pessoal e nossa identidade? Quando eu me sinto bem, com a minha autoestima resolvida, de onde isso vem? Vem do fato de que eu tenho uma boa carreira, moro num bom CEP, tenho uma boa quantia de dinheiro na minha conta, de que eu tenho um status diante da comunidade, ou o meu senso de valor e identidade está arraigado naquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário? De onde vem o meu senso de valor? De onde vem a minha autoestima? Porque as pessoas da cultura, elas também baseiam sua identidade e o seu valor no que elas têm e no que elas fazem. No que nós cristãos somos diferentes quando falamos sobre o nosso olhar no espelho. Ou onde nós buscamos conselhos para ensinar os nossos filhos e para conduzir o nosso casamento? Nós conhecemos os textos bíblicos que falam sobre criação de filhos, ou nós estamos ouvindo os gurus no Instagram? Nós estamos ouvindo conselhos de supostos especialistas nas redes sociais, ou nós estamos mergulhando nas Escrituras e tentando entender como as Escrituras pintam a família como uma miniatura do Deus Trino que se revela na palavra? O que é que chama mais a nossa atenção e a nossa preocupação durante a semana? A continuidade e o aprofundamento da nossa relação com Deus, ou todas as demandas e ansiedades em relação ao trabalho e ao sustento? Como nós definimos
o uso do nosso tempo e nossas prioridades. Há 20 anos eu ensino um módulo na igreja chamado Formação Espiritual. E como parte de abertura desse módulo, eu peço para que os meus alunos eles respondam um survey anônimo. E eu coloco assim: quantas vezes você lê a Bíblia e ora? E eu coloco a opção de 7 até 0. Em todos esses anos, a média das classes de 20, 30 pessoas está sempre por volta de 2 dias. Os cristãos leem a Bíblia 2 dias por semana. E eles estão considerando o domingo como um desses dias. E quando eu abro um campo ali para que eles possam dizer, na sua opinião, por que você tem lido tão pouco a Bíblia? O que você acha que é a resposta mais frequente todos os anos? Eu não tenho tempo. Mas a mesma pessoa diz que não tem tempo para ler a Bíblia, tem tempo para atualizar o WhatsApp dela todo dia. Tem tempo para ficar horas na rede social todos os dias. Vai à academia todos os dias. Assiste novela todos os dias. Na verdade, irmãos, não nos falta tempo. Nos falta prioridade. Porque aquilo que é prioridade, nós alocamos tempo, nós nos preocupamos, nós prestamos atenção naquilo. Nós estamos sendo moldados pouco a pouco pela cultura. Estamos abandonando as prioridades de um verdadeiro cristão para nos amoldarmos às prioridades da cultura. E antes de ir para o final, eu quero dizer o que isso significa na prática. Imagine comigo que você tem um casal de amigos da faculdade, das antigas, um casal não cristão. E você recebe esse casal em casa para um jantar. E é óbvio que durante 2, 3 horas de conversa ao redor da mesa e tal, vocês vão acabar conversando sobre várias coisas. Vocês vão acabar conversando sobre dinheiro, sobre férias, viagem, família, casamento. Vocês vão conversar sobre diversos assuntos. Você e eu, nós acreditamos que haverá um ponto da conversa no qual vai ficar claro que nós não estamos na mesma página. Você acha que vai acontecer o momento no qual, falando sobre valores, escolhas, sobre vida, sobre propósito, sobre o que nós valorizamos, você acha que vai haver um momento em que você vai falar, nossa, aqui em casa a gente pensa diferente sobre isso. Mas por que vocês pensam assim? Porque nós somos ensinados pela Sagrada Escritura que é assim que deve ser. Nossa, mas o fulano de tal disse assim. Olha, mas nós não reconhecemos fulano de tal como uma autoridade. Nós reconhecemos a palavra de Deus como autoridade sobre a nossa vida. Sabe o que me parece? Me parece que muitas vezes nós temos um período de comunhão com os não cristãos. E o meu coração é perturbado pela ideia de que muitas vezes nós parecemos estar na mesma página. Nossos valores são iguais. Nosso estilo de vida é igual. Nossas práticas são iguais. E portanto a diferença do sal não aparece. A diferença do sal não se apresenta. Meus irmãos, nós não temos condição de fazer a diferença se em primeiro lugar nós não formos em nós mesmos diferentes. Jesus não disse, preguem sobre o sal. Jesus não disse, façam uma conferência sobre o sal. Jesus disse, vocês são o sal. A segunda metáfora fala sobre luz, fala sobre velas, que é uma coisa que nós todos podemos reconhecer. Eu nasci numa casa que não havia energia elétrica. Até os meus 4 anos, quando eu morei com os meus avós, nós morávamos numa casa onde não havia energia elétrica, então eu estou bem familiarizado com a ideia de um lampião zanzando pela casa. Mas é possível que ainda hoje você conte com algum deslize da EDP e tenha também uma velinha guardada num canto lá, ou uma lanterna. Se você é um cara mais moderno e tecnológico, você usa o seu celular com a sua lanterninha. Mas de todo jeito, quando acaba a luz em casa, a pergunta de Jesus é, aonde é que você coloca a vela? Ele diz assim, é óbvio que você acende a vela e coloca ela dentro do forno e fecha a porta, não é verdade? Não, nós colocamos a vela num lugar onde todos possam ser alumiados pela vela. Porque a luz, para ela dar o seu efeito pretendido, ela tem que estar no lugar onde ela seja vista. E é justamente aí que Jesus fala sobre o segundo período,
Porque ele diz que nós somos o sal da terra, mas ele diz também que nós somos a luz do mundo e que nós não devemos colocar o nosso lampião debaixo da cama. Nós temos que viver as boas obras diante dos homens para que eles vejam a nossa vida e então glorifiquem a Deus. Jesus estava criticando aberta e francamente o estilo de espiritualidade dos fariseus, porque os fariseus, eles não tinham comunhão com ninguém que não fosse fariseu. Se você fosse um judeu comum que não pertencesse à tribo desse cara, eles simplesmente construíam um muro. E aqui note como as duas metáforas elas se complementam. Jesus está dizendo que muitas vezes nós podemos erguer um muro para tentar proteger a nossa identidade e não perdermos o nosso sabor, mas que quando nós construímos um muro, nós impedimos que a luz chegue aonde ela tem que chegar, que é na vida das pessoas que ainda não conhecem a Deus. Foi isso que Jesus fez. Jesus incluiu na sua roda de relacionamentos publicanos, pecadores, doentes, pobres, excluídos, alienados, marginalizados, estigmatizados, prostitutas, todos eles. Todas aquelas pessoas que nunca teriam a vez na mesa de um fariseu, encontraram um lugar na vida de Jesus. E ele, em Mateus 5, na continuidade do Sermão do Monte, diz assim: se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas a seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O que isso pode significar para nós, cristãos que estamos vivendo agora? Como nós podemos fazer com que a nossa luz alcance as pessoas? Em 2008, numa cidadezinha no interior do Espírito Santo, uma cidade chamada Ecoporanga. Eu já passei por lá porque eu preguei lá no interiorzão do Espírito Santo. Certa feita, Ecoporanga, o pastor da igreja desenvolveu um projeto muito audacioso com os membros da igreja. O que eles fizeram? Eles venderam suas casas, suas propriedades, suas posses. E eles compraram uma larga faixa de terra. E eles estavam, no momento do lançamento dessa notícia, eles estavam erguendo os muros de um condomínio gospel. Qual era o propósito? Quando perguntado, o pastor disse assim: nós não queremos mais conviver com os nossos parentes que não entendem e não respeitam a nossa fé. Nós não queremos mais conviver com os nossos vizinhos que são incrédulos. Nós estamos cansados já e nós vamos ter lá um condomínio só para os membros da igreja. Nós vamos ter uma igreja lá dentro e os irmãos vão sair o mínimo possível, só para o trabalho, para uma comprinha. Mas eu acho que já estava rolando já a ideia de um mercado gospel, que venderia comidas gospel, e que ofereceria um pãozinho gospel. O argumento de que nós vamos dar as costas para os incrédulos, para não perder a fé, é em si mesmo perder a fé. O argumento de que nós não vamos nos relacionar com os incrédulos, com os não cristãos, com os de fora, para que nós não venhamos a perder a fé, já é perder a fé. Porque na perspectiva de Jesus, e note a ideia que Jesus tem, Jesus está reunindo seus discípulos ali e está dizendo o seguinte: vocês não são para vocês mesmos, vocês são para o mundo. Vocês não são para vocês. Eu digo, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Vocês não são uma comunidade voltada só para dentro, vocês são uma comunidade voltada para fora. E essa ideia de Jesus, ela é muito perspicaz. Porque nós muitas vezes nós temos um sentimento de clube em relação à igreja. Sabe por quê? Porque o clube existe para pensar no bem dos seus membros. O clube não pensa nos de fora, o clube pensa nos de dentro. Mas nós não somos um clube, nós somos uma agência missionária.
Todas as vezes que nós nos reunimos aqui, nós estamos sendo equipados, alinhados, encorajados a compartilhar o Evangelho com quem está lá fora. O nosso trabalho é lá fora. Eu não consigo acreditar que não haja nenhum não cristão conectado na sua rede de relacionamentos hoje. Todos os dias Deus está te enviando a pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Mas antes da gente encerrar, vamos pensar aqui um pouquinho o que isso significa e fazer algumas perguntas. Será que eu estou murado na minha rotina, casa, trabalho, igreja? Você nota que algumas vezes a gente está tão exaurido pela nossa rotina que nos falta tempo para alimentar pequenas conexões com não cristãos que estão à minha volta. E quando nós temos tempo, muitas vezes isso se revela para nós como um exercício muito difícil. Porque tente conversar com um não cristão sobre coisas profundas da vida. E você vai descobrir como muitas vezes não estarmos na mesma página pode nos gerar uma sensação de desconexão. Como eu sei? Eu já tive um cachorro. E o cachorro é o maior conector de gente que existe. Um cachorro e um filho. Porque todo mundo quer conversar com o seu cachorro. Todo mundo quer falar com o seu cachorro. Então eu conheci várias pessoas no Aquários no período que eu tinha cachorro. E é muito engraçado, cara, porque você... Às vezes, eu como pastor, né? Há 23 anos, full time dentro da igreja. E aí no meio de uma pandemia, eu saio com o Caleb para passear pelas ruas do Aquários. E começo a conversar. O Caleb era o nome do meu cachorro. Cachorro gospel. Eu tinha um cachorro gospel. Você começa a ouvir as pessoas e a entender como elas pensam. E você começa a ver como as pessoas vivem no mundo. Eu gosto muito, quando eu encontro nas minhas caminhadas, geralmente aquele típico espiritualista pós-moderno, sabe? Aquela pessoa que fala assim, não, a pessoa descobre que eu sou pastor de algum jeito, não sei como. Acho que Deus mesmo providencia isso. Fala, você é pastor, nossa, eu também sou uma pessoa muito espiritualizada. Falei mesmo, eu faço novena. Mas eu também tenho uns cristais lá em casa. É mesmo, que legal. E eu tenho lá, eu faço muito meditação budista. Falo, que legal. E eu creio em reencarnação também. Eu falo, que bacana. E eu gosto muito de algumas coisas do Alcorão também. Eu falo, nossa, que legal, né? Aquele típico espiritualista que vai misturando um monte de coisa e sai uma maçaroca de coisa sem sentido. Eu vou te dizer o que às vezes eu sinto. Eu vou te dizer às vezes o que eu sinto. Às vezes dá uma preguiça, né? Às vezes dá uma preguiça, não dá? Tem uns papos que falam, nossa, que papo vazio, que coisa sem sentido. Às vezes dá uma preguiça. E às vezes nós permitimos que a preguiça vença. Porque a gente corta o assunto. E a gente fala, então nós temos que catar uma caquinha do meu cachorro aqui. E aí você já vai indo embora. Muitas vezes, quando eu estava passeando pela Praça do Aquários, esse mesmíssimo texto me vinha à cabeça. E eu pensava comigo, eu não vou ter o direito de falar, a não ser que primeiro eu ouça. Então vou ouvir. E vou ouvir. Porque imagine só, se Jesus tivesse preguiça de mim, como às vezes eu tenho, daqueles que ainda não conhecem. Na última vez que Tim Keller esteve no Brasil, ele contou uma história muito pessoal, que ele não contou em nenhum dos seus muitos outros sermões, os quais eu ouvi ao longo desses anos. E eu quero encerrar com essa história porque ela pode ilustrar para nós o que isso pode significar na prática. Ele diz que na primeira década de plantação da Redeemer, uma igreja exatamente no coração de Manhattan, num lugar feito de pedra, desafeto e finanças, essa igreja que estava sendo plantada recebeu numa manhã a visita de uma moça muito bem vestida, uma típica executiva nova-iorquina. E então ele ficava assim sempre na saída para cumprimentar aqueles que o quisessem cumprimentar, assim como eu faço aqui na igreja também. E essa moça passou por ele e ele disse, olha, eu acho que é o seu primeiro domingo aqui. Ela falou, sim.
E ele falou: nossa, que legal, você está vindo de alguma igreja? Ela falou assim: não, eu não sou cristã, e eu estou visitando hoje vocês pela primeira vez. E ele disse: nossa, mas que coisa interessante, e como é que foi que você chegou aqui? Ela perguntou: você tem um minuto para ouvir uma história? E ele disse: claro. E ela disse o seguinte, que ela era produtora de uma rede de TV pequena, e ela foi contratada por uma grande emissora nova-iorquina para ser uma produtora de um programa. Quando ela chegou nessa produtora, o homem que havia selecionado e havia admitido ao trabalho era um cara que estava na emissora há muitos anos e tinha uma grande reputação perante o conselho executivo e perante o CEO. Era um homem de uma grande reputação e era o superior imediato dela. Só que ela queria mostrar muito rapidamente toda a sua expertise e subir muito astronomicamente no seu trabalho, e ela fez um movimento, fez uma mudança no programa do qual ela era produtora. Só que como ela ainda não estava ciente da cultura nova-iorquina, essa mudança foi desastrosa. E ela foi trazida para uma reunião com o seu superior e com o CEO para que ela fosse demitida sumariamente do seu cargo. No início daquela reunião, o seu superior, que havia sido bypassado pela decisão dela, que havia sido boicotado pelo fato dela não lhe comunicar, o seu superior tomou a dianteira na reunião e disse o seguinte para o presidente: olha, eu sinto muito tudo isso que aconteceu essa semana, mas eu quero dizer que provavelmente o que aconteceu é que eu não tive tempo para treiná-la e para mentoreá-la direito. Eu acredito no potencial dessa moça e eu gostaria de pedir uma segunda chance para ela. O presidente perguntou a ele: você pede uma segunda chance para ela às expensas da sua reputação? E ele disse: eu o faço. A moça ficou atônita. Quando eles saíram da reunião, ela se dirigiu até ele e o agradeceu muito polidamente. Mas quando ela chegou em casa, ela ficou atormentada por aquilo que talvez atormentaria todos nós, que é a pergunta: por que ele fez isso? E então um dia, no momento do café, ela o encontrou na cozinha e o espremeu. Disse: olha, eu sou muito grata pelo que você fez, mas eu gostaria de saber por que você fez isso. Ele disse: olha, eu não fiz nada, tudo bem. E ele foi tentando sair da... Ela falou: não, mas eu quero saber, eu preciso saber por que você fez isso. E ele então: olha, eu vou te dizer, eu sou cristão, e eu acredito que um dia Jesus pagou na cruz por todos os meus erros, todos os meus erros. E eu peço todos os dias a Deus uma oportunidade para viver a minha fé aqui dentro, porque Deus me colocou aqui, eu tenho plena convicção disso. E quando tudo isso aconteceu, eu vi que essa era uma oportunidade para que eu pudesse viver a minha fé. Porque assim como Jesus pagou pelos meus erros, eu preciso também me dispor a pagar pelos erros dos outros para fazer bem a outras pessoas. É assim que eu creio. E ela perguntou: mas como assim? Ele falou: olha, é só o que eu posso te dizer agora. Ela disse assim: como eu posso te agradecer? Ele disse assim: se você quer me agradecer, procure saber quem é esse Jesus que morreu por você e por mim na cruz. E ela perguntou para ele: você congrega em alguma igreja aqui? Você é de alguma igreja? Ele falou: eu sou membro da igreja presbiteriana Redeemer. Visite a gente um dia. E ela de fato visitou nesse primeiro dia. E ela voltou de novo. Ela voltou de novo. E ela voltou de novo. E ela professou sua fé. E a vida dela foi transformada. Porque um homem decidiu ser sal na terra e decidiu ser luz no mundo. A sua fé não é um bem para você. A sua fé é um bem para o mundo. Viva a sua fé não apenas no subjetivo e no privado do que é familiar, mas viva a sua fé em todos os cenários nos quais Deus te coloca. Peça a Deus discernimento sobre como você pode influenciar o meio e guarde o seu coração para que o seu coração não seja influenciado por ele.
Meus irmãos, nós estamos vivendo no limiar de tempos cada vez mais escuros. Em poucos anos, nós seremos persona non grata, aqui e em toda a cultura ocidental. E nós temos que estar preparados para fazer a diferença. Nós temos que estar vigorosamente arraigados na Escritura para saber o que Deus espera de nós nesse novo tempo. E acredite em mim, tempos escuros estão à frente. Tempos decisivos estão à frente. Uma porta estreita será colocada diante de todos nós. Alguns passarão por uma porta larga. Mas eu te pergunto nessa noite, você está pronto para enfrentar o que vem, ser sal na terra e luz no mundo? Senhor, nós humildemente oramos nesse momento, como um só povo, ajuntados, debaixo de uma santa preocupação, debaixo de uma santa oração, pedindo, revigora-nos, Senhor, em nome de Jesus. Revigora-nos em nome de Jesus. Nos dá perspectiva, Senhor, de que o mundo está entrando em nossas casas, entrando no coração dos nossos filhos, de que, Senhor, nós estamos cegos para uma batalha que está se desenvolvendo debaixo do nosso nariz todos os dias. O Senhor nos enviou ao mundo em missão, mas o diabo também tem os seus missionários. O mundo também tem suas estratégias de evangelismo. Nos torna cônscios, Senhor, mais uma vez, de que estamos no limiar de um tempo decisivo para o cristianismo aqui no nosso país. Décadas atrás, nós acompanhamos, Senhor, com tremor o que aconteceu com o cristianismo europeu. E agora o bastão está na nossa mão. Chegou a nossa vez. Senhor, nos dá força, nos dá ânimo, nos renova e predispõe o nosso coração, Senhor, a encararmos com seriedade e gravidade a missão que o Senhor tem para nós. Nos leva de volta, Senhor, para os nossos convívios familiares com uma plena consciência de que somos o sal ali. Nos leva de volta, Senhor, para a faculdade, para os amigos. Nos leva de volta para o nosso posto de trabalho, para o nosso departamento. E nos lembra que nós somos luz ali, Senhor. E nos dá oportunidades de falar sobre Jesus. Nos dá oportunidades de falar sobre Jesus. Nos dá oportunidades de falar sobre Jesus, Senhor. Nós queremos falar do que temos visto e ouvido. Nós queremos anunciar o que Jesus tem feito por nós. Nos dá oportunidade, Senhor, nós te pedimos. Nos dá sabedoria. O Senhor mesmo disse que estaria conosco, que encheria a nossa boca com palavras de sabedoria e testemunho. Então faça isso, Senhor. Nos ajuda, nos ajuda. Tem piedade de nós. Nos ancora, Senhor, no solo santo da Tua palavra. E não permita, Senhor Jesus, que sejamos moldados pelo mundo, mas que possamos ser continuamente renovados e transformados em nossa mente pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Todos dizemos juntos, amém.